Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando, não se esqueça de ativar o sininho. Tem conteúdo durante toda a semana no canal. Dá uma pesquisada aí. Tem vários temas. A gente tem um acervo bem grande. Tem muita coisa bacana. Não se esqueça de deixar o seu like. Já deixa o seu like aí, o seu comentário e compartilhe o nosso vídeo para fazer o nosso canal crescer. A Casa dos Tarefeiros funciona lá na Rua Barão de Penedo, 182, e é muito importante, se você quiser informações, saber os dias, os horários, informações sobre os tratamentos que a casa oferece, dá uma ligadinha lá no 2606-6220 ou 2605-6865. Se você não conseguiu anotar, os telefones também aparecem no vídeo. Dá um pause aí, anota e liga lá. Vai ser um prazer receber você lá na Casa dos Tarefeiros. Bom, dados os nossos recados, a gente pede licença a você, ao mentor da tua família, para convidar ao plano espiritual da luz, ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe médica da casa do Dr. Antônio, ao Dr. Antônio, para que nesse circuito de luz a gente possa dar início à nossa conversa dos sábados da manhã, num circuito de luz, conscientização e alegria. Graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho aqui. Lembra que semana passada a gente falou de aura? Conversou bastante sobre as brechas, como expande, como que a aura funciona. E a gente vai numa sequência hoje dar uma situação de como essa aura é afetada, ou ela é drenada, as suas energias. E vamos falar de vampiro. De vampiro. Você acredita em vampiro? Para a gente falar um pouquinho de vampiro, eu vou esclarecer. Não é aquele vampiro lá de Hollywood, né? Dos dentinhos lá. Mas tem a ver. Sabe por quê? Por que foi dado esse nome, vampiros de energia, vampiro? Pensa na história do vampiro. Como que é que funciona a lenda do vampiro? Primeiro, ele só adentra na sua casa se ele for convidado. O vampiro de energia, geralmente, quem convida ele para a nossa existência somos nós, né? Segundo, o vampiro, ele está sempre necessitando de fluido, né? E ele suga o fluido do outro, mas ele nunca está bem. Você percebeu? Ele pode ter a vida eterna, ele pode ter, mas ele está sempre abatido, ele está sempre precisando, ele está sempre buscando mais e mais. E ele se aproveita do quê? Da energia do sangue, né? E aqui nós vamos falar da energia do outro. Ele drena a energia do outro para se manter ou se satisfazer. E é isso que nós vamos falar hoje, desses pessoas, e a gente sempre fala que são desencarnados também, mas presta atenção se você encarnado não tem ou conhece alguém que tem essas atitudes meio vampirescas, porque elas muitas vezes são mais comuns, estão mais próximos do que a gente imagina, tá? Então vamos lá. Um tipo de vampiro muito conhecido, o vampiro crítico. Conhece alguém assim? Olha, ele é aquele lado sombrio, tudo ele critica, tudo ele vê um ponto negativo, ele tem aquela tendência a induzir a maledicência. E daí o que acontece? Quando ele se aproxima de você, o objetivo dele é qual? E às vezes inconscientemente, tá? Deixar a sua alma pesada, a sua aura pesada. Aonde vai virar o quê? Aquele elo de ligação onde ele vai sugar a sua energia. Se você adentra na energia dele, por exemplo, ele chega com uma crítica e você começa a criticar também, ou usar da maledicência e falando, existe essa troca de energia e muitas vezes você abre a sua porta energética para que
a sua aura para que seja drenado dos seus centros de força fluido, tá? É onde você se sente cansado, onde você vai se sentir insatisfeito, aonde a sua visão muitas vezes é induzida a ver o mundo mais preto e branco, que não é uma verdade, né? Então, depois a gente vai falar como a gente se defende dessas energias, mas eu tô aqui para falar um pouquinho dos tipos, né? Bom, o vampiro, o reclamão. Conhece alguém assim? Ele reclama de tudo, de todos. Se tá sol é porque tá sol, se tá chuva é porque tá chuva, se tá frio. E é engraçado que esse camarada, às vezes, ele não tem nem argumento, né? Ele reclama por reclamar, né? Ele não tem um argumento. Olha, estou reclamando ou reivindicando por isso, por... Não, ele simplesmente reclama por hábito. E daí é muito parecido com o crítico, ele te induz ao quê? A reclamar também. E vira aquela troca de reclamação constante, onde se perde energia. Você é drenado, você é sugado por ele e, consequentemente, pelo plano espiritual inferior, que pensa, tem os camaradas lá que morreram também reclamando, e eles vão estar atrás dessa pessoa. Daí você acha que só tem vampiro que reclame, que critica? Não. Tem o vampiro que elogia. Ah, tem. O vampiro adulador. Você conhece assim? Alguém? É o famoso puxa, sabe? Tem um texto antigo que fala a diferença do amigo e do bajulador. E o vampiro bajulador é exatamente esse. Ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar exaltando o teu ego, a tua vaidade. Sabe? É o cara que, mesmo você estando errado, ele vai falar que você está certo. Funciona muito parecido com os casos de obsessão. Eu sempre falo nas palestras de obsessão, eu falo assim, muitas vezes o obsessor, ele mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade. É aquele cara que ele vai falar assim, bebe mesmo, você merece. Você teve um dia exaustivo, come mais um pedaço, e mais um, e mais um, e isso não vai te fazer mal. E é assim que funciona o adulador. Ele vai, por meio do seu ego, fazer com que você baixe as suas defesas e deixe se envolver aonde ele vai sugar a tua energia. Então, pensa que é só de crítica e de reclamação? Não. E tem um outro, que eu acho que esse é bem perigoso. É o vampiro bonzinho. Você conhece alguém bonzinho? Ou você é bom, ou de gente bonzinha, boazinha, eu tô fugindo. Porque o bom é o cara é bom. Ele é bom porque é bom e faz e ponto final. Não importa se ele vai ter algo em troca ou não. Ele faz porque ele ama, porque ele gosta, porque ele quer. Enfim, o bonzinho não. É o cara que fala sim quando ele quer dizer não, quando ele se faz de anjinho, e só que tem um detalhe, ele está sempre esperando algo em troca e ele vai te cobrar. Lembra quando eu fiz? Lembra que eu sempre te ajudei? Lembra que não sei o quê? E ele vai nessa bondade te induzir ao quê? A culpa, a se sentir pesado, é um relacionamento vivendo sempre por meio da culpa, aonde ele também te domina e rouba a tua energia. Tem vários outros tipos de vampiro, mas eu deixei para finalizar com um que é o clássico. O clássico. Você olha para a cara dele, você não fala que ele é um grande ladrão de energia, que é o coitado. Ele é a vítima. Ele é o último da fila. Você olha para a cara dele, ele tem aquela
cara de coitado, aquele pesar, ele está sempre precisando, ele quer chamar a atenção sua e do mundo para aquilo que ele não tem, para tudo aquilo que é difícil. Então, é uma pessoa que também é um vampiro que ele não se move para fazer acontecer, mas ele quer chamar a sua atenção para aquilo que ele não tem. Então ele se agarra em você e pela culpa novamente, para você falar assim, nossa, eu tenho tanto, ele não tem nada, mas ele também não faz, ele não corre atrás, não busca, ele fica ali sugando a tua energia. Bom, eu falei, acho que alguns, não sei se você se identificou, se você conhece alguém, tem mais outros vários, o intimidador, o controlador, o, o hipocondríaco, sabe? Aquela sua amiga que chega e fala assim, ah, eu tomei um remédio, eu tô com isso, tô com aquilo, e você cai na dela, você fala assim, não, mas o meu tá pior, eu sofro muito mais, a minha dor é muito pior. Olha, é muito sério. Você chega num ponto de ir na farmácia e perguntar o que tem de novo, qual é a novidade do mês. Pelo amor de Deus, fuja dessa energia. Pelo amor de Deus. Bom, então são vários, tem muitos mais tipos. A gente tem que ficar atento para que a gente não seja ou não se envolva nesse tipo de energia. Mas para falar como que funciona esse roubo energético e como isso afeta a nossa aura, o meu amigo Carlos vai falar um pouquinho. Vamos lá, Carlão? Vamos lá, Fábio. Bom dia, Fábio, Ronaldo, Maurício. Estamos quatro aqui, hein? Pelotão composto, lotado. Pessoal que nos assiste, que nos prestigia. É interessante, né? Enquanto você falava, e o pessoal talvez esteja se questionando, poxa, mas são comportamentos, e talvez muitas vezes comportamentos inocentes, né? Despretensiosos. Como que isso vai gerar uma perda de energia, um roubo de energia, um envolvimento obsessivo? Mas é justamente os pensamentos. Lembra que nós falamos da aura? Tudo é pensamento, tudo se move, tudo está entrelaçado. E quais pensamentos elevam e nos fortalecem? Os que estão alinhados com as leis divinas. Desculpa, vitimismo, reclamação, não está associado a isso. Está associado às paixões terrenas, que a gente explicou que fazem você vibrar numa vibração mais densa e a tua aura escurece. Então, é através desses comportamentos e pessoal que está sempre associando, né? O Fábio fala isso, eu acho interessante, quando a gente dá a palestra ao vivo nos tarefeiros e conversa alguém, sempre tem alguém que vira para o lado e fala, ele está falando para você, né? Então, vocês que estão nos ouvindo e não vão deixar de nos ouvir por isso. Mas eu aposto que vocês pensaram sempre em quem está vampirizando e não que vocês podem ser os vampiros, muitas vezes. Porque a gente tem esses comportamentos também. E não adianta, a energia vai, acha ressonância, acha afinidade e retorna. E aí criam-se as correntes energéticas de alto padrão que criam, que embelezam o mundo de arte, de um monte de coisa, e as de baixo padrão, que são movidas pelos vampiros, que querem sugar essa energia boa e trocar. E ele vai trocar através desses comportamentos que o Fábio colocou. E é física, pessoal. De novo, manda, pega, é que nem um ímã, e volta para você. E aí vai criando bolsões, como o Fábio sempre fala, bolsões de comportamento, bolsões de padrão energético. E uma coisa que sempre vai caracterizar uma pessoa que está vampirizando, como o Fábio falou, intencionalmente ou não, porque tem esse lado também. Tem o lado pesado da força que vai por intenção e que cria exércitos que fazem isso, né? E tem o que faz ali sem perceber até. Mas o que que coloca isso? A pessoa que está
vampirizando, ela está sempre em desequilíbrio. Ela precisa da energia do outro para tentar essa compensação. Então, ela está num estágio descompensado de energia, desequilibrado, e como ela atinge outra pessoa? Porque você concorda que para ela receber uma energia boa, aquela pessoa, em tese, deveria estar equilibrada e bem. Só que ela começa a entrar nesses padrões que o Fábio falou. E é fácil a gente entrar. É muito difícil nós nos equilibrarmos e elevarmos a nossa energia pelas questões todas do mundo que nós vivemos. E é muito fácil, pelas nossas imperfeições morais ainda, ceder a esses outros encantos, por assim dizer. Né? Começam a falar mal, parece que vem o comichãozinho para você reparar mais em alguma coisa ou entrar naquela onda. Começa a reclamar, você fala, poxa, será que todas as roupas que eu tenho é bom, todas as coisas que eu tenho é bom? Aquela pessoa... Não adianta, a gente tem ainda essa falta de estabilidade e de plenitude. Então é muito fácil nós entrarmos nesse padrão. E não adianta, é padrão de acumulação de energia. Vem, tira, te destabiliza, às vezes nem te desestabiliza, mas até por solidariedade você quer ajudar e você começa a doar. E muitas vezes você sai desse processo exaurido, desgastado, e a outra pessoa, por pouco tempo, está melhor. Por que por pouco tempo? Porque aquela falta de equilíbrio vai voltar rápido. E é por isso que o Fábio colocou até no começo a similaridade com o vampiro das histórias, que ele está sempre atrás, porque ele nunca está em paz, porque ele perdeu a mulher amada, porque ele vampirizou a outra, e aí vai, né? Tem historinhas aí de monte para a gente escolher qual vai ser. Mas eles sempre estão tristes, eles sempre estão faltando alguma coisa. Então a gente precisa deixar claro isso. A troca de energia se dá através de padrões de pensamento, padrões de energia que se afinizam, que se retroalimentam, isso é importante. E quando você entra, às vezes, nesse circuito, é difícil quebrar esse circuito, né? E eu vou deixar para os meus amigos ali falar como a gente quebra esse circuito, o que a gente faz para melhorar, para sair disso. E mais ainda, eu acho que vocês podem abordar, Ronaldo e Maurício, não sei se vou quebrar um pouco o que vocês já imaginaram, mas é, como eu percebo isso, né? Como é que eu noto isso? Porque às vezes, como eu falei, tem os ruinzinhos de plantão que já está tudo, mas às vezes você entra de gaiato. Como o Fábio falou, não é só do que é claro. Tem as coisas que às vezes é soberba, é adulação, coisas que são mais melindrosas e fácil de você pegar e achar que não está fazendo mal para ninguém ou não está fazendo mal para você também. Então, pessoal, cuidado, é através do comportamento, é através do pensamento. Você entra, é difícil de sair, é físico, é por padrão. E como eu falo sempre, se você alinhou por padrão, o único jeito de sair é desalinhar por padrão. Então tem que subir esse padrão e tem que seguir os conselhos que, na sequência, o meu amigo Ronaldo vai dar com toda a sua sapiência. Muito bom, Carlos. Obrigado pelas suas observações, né, com a minha sapiência. Pessoal, bom dia novamente aqui, né? Bom dia a todos, um ótimo sábado a todos nós, Maurício, Fábio, Carlos. É, o tema ele é bastante delicado, né? O vampirismo, nós já estudamos isso, né, bastante, né, na nossa doutrina, vamos dizer assim, né? A gente já estudou e vários casos, vamos dizer assim, de vampirismo, né, que muitas vezes a literatura traz para nós. É muito comum a gente ler alguns livros, né, seja qual livro da doutrina, não vou nem especificar um direto aqui, mas normalmente fala-se um pouco da questão do vampirismo. E como o Carlos falou um pouco, Carlos, às vezes essa questão ela está dentro de casa, vou começar assim a falar, né? Às vezes está dentro de casa, num ambiente que às vezes a gente acha que é seguro, e no fim não é para isto, né? E eu vou me reportar aqui um pouquinho, se vocês me permitem, né? Muitas vezes até a mulher, né? Eu vou dizer nesse sentido, quando tem um marido, às vezes tem um comportamento junto a ela, que de certa forma ele
ele induz, né, a pessoa a alguma condição, né? Quando induz alguma condição e aquela pessoa acredita naquela condição, né, às vezes ou menospreza, ou é que nem falar se ela é gorda, se ela é magra, se ela é isso, se ela é aquilo, né, coisas que afetam a pessoa e que às vezes isto, né, tá de certa forma, a pessoa pode ser linda, maravilhosa, né, gorda, magra, como for, né, mas talvez um comentário, alguma coisa nesse sentido, faz com que a pessoa se sinta um pouco, né? A sua autoestima vai lá para baixo, né? Então aí começa a questão das energias que nós falamos, né? E às vezes o subjugar, que é no sentido, às vezes o marido ele tem a sua profissão, ele tem o seu trabalho, e a mulher não tem. Então, de certa forma, a questão financeira pode ser também alguma coisa, né, de posicionamento, mas então esses cuidados eu estou dizendo aqui, porque às vezes torna-se um vampirismo no sentido assim, consciente ou inconsciente, uma pessoa pode tratar a outra através do vampirismo, porque entra isso na consciência da pessoa e a pessoa vira, então ela suga energia, né? Porque a pessoa, obviamente, está se sentindo mal, não está se sentindo bem, né? Naquele comportamento, naquela atitude, naquele pensamento. É que nem quando você tem um filho, né? Voltando à questão familiar, quando você tem um filho, esses dias, só para fazer um adendo aqui, esses dias eu li uma matéria que diz, né? Quais são as 10 frases que você deve sempre falar para os seus filhos? Obviamente, frases boas, né? Eu te amo, você vai conseguir, você é uma pessoa inteligente, você joga essas frases boas para a criança, né, crescer com autoestima, né, entender que ele faz parte do processo. Se ele jogou bola e não fez o gol, né, mas ele fez, ele participou do esporte. Então, isto é um ponto. O outro contrário é quando o pai ou a mãe, né, desqualificam o filho, né? Você não vai conseguir, você não tem força, você não é inteligente, o seu amiguinho é mais inteligente que você. Então, são às vezes palavras que nós utilizamos, que nós, como todos nós, né? Que às vezes utilizam, achando que você está motivando, não, você está desmotivando. Isso vai sugando, vai tirando, a pessoa vai acreditar que ela não consegue, que ela não é boa naquilo, que ela não vai evoluir, que ela, não adianta ela ir para a escola porque ela não é inteligente, né? Então, muitas vezes, dentro de casa, nós fazemos esse trabalho de vampirizar inconsciente, acredito eu, né, quando nós estamos falando na situação de casa, né, doméstica, né, às vezes até e a outra forma é quando você induz realmente a pessoa dentro daquilo que você é capaz, ou seja, aquela pessoa que sabe que tem uma mulher, vou usar o termo mulher normalmente, né? Que às vezes é uma mulher que está procurando um relacionamento, e a pessoa usa vamos dizer, o seu galanteio, né? O seu galã, para tirar proveito disto. Né? Quer dizer, ele não quer dar continuidade no relacionamento, mas ele usa isso, então, ele usa uma fraqueza que a pessoa tem, ele utiliza aquele escape, aquela válvula, aquela abertura, e chama a pessoa em razão disso, né? Nós vemos isso muitas vezes até na religião, eu abro aqui um parênteses para falar de religião, né? Algumas religiões faz com que a pessoa entenda que ela que ela é refém da religião, né? Que a religião, ela, se não fizer o que aquela pessoa falou, né? Aquele doutrinador falou, não vai conseguir, né? Então, quer dizer, ele vai minando aquela pessoa para que ele faça aquilo que ele quer que faça, né? E aí pode ser N situações, que talvez seja concluído. Então, essas observâncias é importante nós temos no trabalho, né? Quando você tem o seu chefe, o seu gerente, a pessoa responsável por você, que verifica as suas fraquezas e te induz. Então, te induz, né, para que você se sinta fraco, para você ter as suas fragilidades, para que ele possa pedir mais de você, para que ele possa arrancar mais de você. Então, tem o consciente e o inconsciente, que, de certa forma, está no nosso dia a dia. E, às vezes, nós não percebemos. São esses relacionamentos que são, vamos chamar de tóxicos, né? Como o Carlos falou, talvez, acho que o que na verdade o Fábio falou, um convite para beber. Ah, vamos beber? Vamos, né? Vamos num bar? Vamos. Toma uma dose, toma duas. Não, vamos tomar mais uma, vamos tomar mais uma. Então, são situações que nos levam, às vezes, a essa indução, né? E você, às vezes, não quer perder a amizade, você quer manter. Então, você vira a peça mais frágil daquele relacionamento, daquele momento. E, obviamente, você vai entrando nessa energia que vai te sugando, vai tirando o seu potencial. Daqui a pouco e você não percebe.
As pessoas de fora talvez percebem, né? Quando tem um relacionamento que muitas vezes as pessoas falam, o seu namorado, né? O seu, nossa, o seu marido, a sua esposa, te trata de uma forma, e você não percebe se tratar, não percebe essa condução que muitas vezes está sendo levada e não percebemos. E aí, obviamente, vem o que eu digo aqui, né, que o vampirismo traz, né, para nós, que é o desequilíbrio, né, não tenha dúvida, pode virar uma depressão, né, pode virar a própria obsessão, ela está relacionada à questão do vampirismo, né, não tem como falar que não, né, dores, né, então imagina que pessoas têm depressão, a pessoa tem insônia, a pessoa tem distúrbios, né, falta de concentração, dor de cabeça. Então, por quê? Porque tudo aquilo gera a questão de tirar a energia, né? Tirar a energia da pessoa, dessecar a pessoa. E às vezes a intenção é essa mesmo, que a pessoa fique debilitada, e uma pessoa debilitada é como se fosse uma presa mais fácil de conter, mais fácil de direcionar, mais fácil de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Então, essas questões é bom a gente entender o vampirismo aqui, como já foi colocado pelos demais, mas tem um pouco mais dessa sensibilidade. E observar esses ambientes, pessoas, relacionamentos, né? Se posicionar. É óbvio, né, que a gente vai falar da espiritualidade, a gente vai falar sempre da questão do equilíbrio, né? Temos que ter equilíbrio nas dimensões, equilíbrio com o corpo, equilíbrio com a saúde, equilíbrio com o social. Quais são os relacionamentos que nós temos, né? Me diga com quem andas, que te direi quem és, né? Então, temos que ter essa preocupação com os relacionamentos. Tem relacionamento que é tóxico, que não vão conviver. Então, veja, temos que ter o social? Temos, mas eu tenho que fazer as escolhas, né? Aqui eu vou, aqui eu não vou. Não vou maltratar, não vou ser mal com a pessoa, mas eu falo, esse relacionamento não. Tratar do nosso mental, que isso entra muito no nosso mental, né? Então, como eu falei aqui, as suas dores, os distúrbios mentais, muitas vezes nessa situação. E o espiritual, que é o importante aqui em tudo, né? Ter equilíbrio espiritual, estar sabendo onde está pisando, ter o evangelho a fazer, o evangelho no lar, ter consciência, né? Ter estudos. Então, tudo isso faz com que a verdade, se você tem conhecimento, te auxilia nesses momentos. Então, Carlos, acho que é isso um pouco que eu queria colocar aqui, já passando para o Maurício aqui para fazer as conclusões aí, Maurício. Minha gente, o negócio não é. O assunto é sério, o assunto é muito sério. Bom dia para todos vocês, tudo bem aí com todos? Carlão, Fabinho, Ronaldo, pessoal que nos assiste aqui. Gente, qual é a conclusão que eu trago aqui para vocês? Conclusão que nós entendemos aqui é o autoconhecimento, né? Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, quando você sabe até onde você pode chegar, em que momento você pode, né, pedir uma ajuda, em que momento você acha, não, aqui eu estou bem, eu estou legal, estou autoconfiante. Então, quando se fala desse vampirismo, é tomar esse cuidado com seus relacionamentos, tomar cuidado com seus pensamentos. Por quê? Porque dependendo da forma que você pensa, você mesmo vai se drenando assim, né? Você mesmo acaba se drenando a sua própria energia, porque você, é, o que vocês falaram aí, às vezes você se acha o coitadinho, igual aquele desenho do Hard, né? Ó, Diosa, ó, não sei o quê. Então, você fica nessa seara, você fica nessa energia, fica nesse padrão, você diminui seu padrão vibratório, automaticamente seu ânimo vai embora, você, o que o Ronaldo falou, você acaba ficando depressivo, ou seja, é uma forma de vampirismo, aquele auto-vampirismo. Então, tem esse, né, que o Fabinho até colocou também alguns pontos aí a respeito disso. Então, o que eu concluo aqui? Você tem que ter o autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, você precisa ter essa confiança. Obviamente, essa sua confiança, esse autoconhecimento, vem de berço, às vezes vem de família, dos pais educarem, orientarem. Ah, mas e quando não tem essa orientação? Você procura ajuda. Os meninos vão falar, procura ajuda lá no centro espírita, vai procurar tomar um passe, vai procurar fazer um curso, vai procurar se conhecer. E a gente sempre coloca aqui, Deus, primeiro ponto, né? Deus sempre dá o frio conforme o cobertor. Segundo ponto, se ele nos deu a capacidade de crescer, de prosperar, de evoluir, de fazer, de acontecer, poxa, bem, nós temos a capacidade de se autoconhecer e perceber quando alguém está querendo tirar nossa energia, quando alguém está querendo sugar nossa energia.
E aí vocês colocaram muito bem. Quando você se conhece, você está numa roda de amigos. Aí você está naquela roda de amigos. Aí começa aquela conversinha, um falar mal do outro, falar mal do chefe, falar mal da empresa. Das duas, uma. Ou você fica naquela energia e você acaba entrando naquela energia, ou você sai fora dela. E aí o autoconhecimento é que diz, pô, isso aqui não é para mim. Pô, a empresa é legal, a empresa paga bem as pessoas, pelo menos dentro daquilo que eu tenho minha competência, minha capacidade de fazer, está adequado. Posso querer melhorar? Se eu ver que nessa empresa não dá, pô, vou procurar prosperar, vou procurar melhorar, vou procurar estudar e procurar outra empresa que pague melhor. Aí não, aí você fica lá falando mal, você fica lá criticando, você fica falando mal de todo mundo, fora aqueles que estão lá, né? Então, é esse tipo de coisa que você tem que ficar atento. E aí, o Fabinho colocou vários tipos, né? O fofoqueiro, o bajulador, né? A pessoa que fica falando mal do outro, aquele que fica criticando. Então, em que rodinha você está? Em que energia você está inserido? E aí, essa energia, ela vai te sugar. E o que vocês também falaram, de forma consciente ou de forma inconsciente. Às vezes, inconscientemente, a pessoa é daquele jeito, não, é assim e tal. E a pessoa não percebe que aquilo ela está sugando alguma coisa a alguém ou está sendo sugada. E uma coisa que nós colocamos aqui, nós temos que perceber o quanto que nós, será que nós não estamos sugando a energia de alguém? Será que nós não estamos roubando a energia de alguém? Então, por isso que eu falei aqui do autoconhecimento e da autoconfiança. Quando você confia em você, quando você acredita em você, você avança, você vai, você é determinado, você acredita, você confia no seu potencial, mas sem querer minar o potencial do outro. A gente, às vezes, não pode ver você bem, não pode ver você legal, não pode ver você alegre. Nossa, como ele está feliz hoje. Ah, nossa, olha como é que ele está hoje. Ó, a roupa dele. Então, as pessoas às vezes ficam falando, então você tem que se blindar. O que que é se blindar, né? Você está bem com você, você ser autoconfiante, você fazer as suas preces, fazer seu evangelho, tomar o seu passe e principalmente orar e vigiar. Orar e vigiar ele é muito importantíssimo em todos esses aspectos que nós estamos falando aqui. E aí, esse vampirismo, a gente fala, muitas vezes a pessoa fala, você ora, mas não vigia. Aí não adianta, né? Então, você ora e tem que vigiar, tem que ficar atento. Quando vem uma situação dessa, gente, isso na empresa acontece de monte. Principalmente em empresa onde tem muita gente, onde trabalha muita gente. Então, a gente tem que tomar cuidado nos locais que nós frequentamos, na comunidade, na igreja, no próprio centro, assim, no centro de Umbanda, seja lá onde for, né, você frequenta no clube, né? Quando você vai almoçar com os amigos, no churrasco, todos os lugares tem que tomar cuidado e pode ter essa situação. Ou de você está sugando a energia de alguém, ou de alguém está sugando a sua energia. Então, é ficar atento a tudo isso. Obviamente, você não vai ficar numa bolha dentro da sua casa sozinho, porque alguém pode sugar minha energia ou eu posso sugar a energia de alguém. Senão você não vive. Por isso que a gente coloca aqui, nós estamos numa escola. Oh, essa nossa vida, escola da vida, né? Então, essa escola é para isso, para nós aprendermos a lidar com tudo isso. Aí, quando nós elevamos o nosso padrão, nós estivermos bem, e aí tudo isso vai ser um aprendizado, a gente vai estar num mundo melhor, de provas, expiações, nós vamos cair fora, assim, todos nós esperamos, né? Esse mundo de provas e expiações, já estamos nessa fase de transição para ir num mundo de regeneração, onde esse tipo de situação, se existir, vai ser, acho que, muito pouco. Quiçá existir, né? Mas é a escola que a gente fala. Não adianta também querer ficar preso dentro de casa, porque eu vou evitar, não. Você tem que enfrentar para saber lidar com as situações. Né? A gente sempre fala, é perigoso sair de casa? Tem risco? Tem. Por isso tem que sair para poder ficar atento, para poder se vigiar, para poder se autoconhecer. Aí, quando você se conhece, você evita muitas coisas. Eu acredito que seja isso, né, Fabinho? A conclusão seria essa, né? O autoconhecimento, o orar e vigiar é constante e ficar atento com os padrões de pensamento. Nosso pensamento é tudo, é energia, o cara falou tudo. E ele sempre fala, é física, é pura energia. E essa energia, minha gente, é, cada um tem a sua, e olha, dá para fazer muito boas energias, como já dissemos em palestras anteriores. Somos uma usina geradora de energia, somos, né, usinas geradoras de energia. Qual energia você quer gerar? Ou qual energia você quer receber? É isso. Valeu, Fabinho. É isso aí, Maurício. Bom, vou resumir aqui, tá? Reclamar, xingar, brigar, atitudes de ódio, atitudes agressivas, maledicência vão abrir a sua frequência para que você seja drenado.
Então, ora, vigia, presta atenção. Lembra que a gente falou da sua aula expande, você imanta tudo que está na sua casa. Começou a perceber, cuidado com quem você convida, como que você se relacionamento, quem adentra na sua energia, quem é que você está permitindo que adentre no teu lar, na tua energia, no teu campo áurico. Percebeu que a coisa começou a ficar muito cansado, muito triste, coisa começou a quebrar, cachorro morreu, a planta secou, o papagaio esmilinguiu. Ora, corre, vigia, põe as coisas aqui, começa a ver que tipo de padrão que você está atraindo. Vai tomar um passe, vai fazer o seu evangelho, vai fazer um bom tratamento espiritual e presta atenção. É muito sério. Nosso corpo astral, espiritual e físico é sagrado. Não permita que outras energias adentrem e não seja você um agente de energias negativas. É isso. Fica com Deus. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.